tempo agradável por aqui, né? Mas a gente tem aí alterações durante o final de semana, tá tudo lá nas nossas redes sociais. A gente abre esse bloco falando sobre justiça restaurativa. Você sabe o que é justiça restaurativa? Pois a gente está recebendo aqui o João Rocha, que é diretor da Fundação Pão dos Pobres, e também a Raíza Garcês, que é gestora da Central de Práticas Restaurativas do Pão dos Pobres, uma entidade que a gente tem o maior carinho aqui. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação, tá bom? Obrigada. Vou começar perguntando o que é justiça restaurativa. Então... O que significa isso? Eu acredito que também tem gente que não é todo mundo que conheça. A justiça restaurativa, ela é uma metodologia para a criação e fortalecimento de vínculos e prevenção de conflitos. Então, a gente pode usar ela no clima que a gente cria dentro da instituição, da Fundação Pão dos Pobres, tanto quando acontecem conflitos específicos. Então, a gente aplica a justiça restaurativa ali dentro desses dois âmbitos. Mas ela também pode ser uma filosofia de vida. Pois é, e eu ia perguntar quanto tempo tem lá já dentro do Pão dos Pobres? O Pão dos Pobres tem há alguns anos algumas formações em justiça restaurativa interna para os funcionários. Ah, sim. E agora, há 9 meses, a gente criou um núcleo de práticas restaurativas dentro da Fundação, que agora virou a Central de Práticas Restaurativas, que vai atender toda a rede de infância e juventude da cidade de Porto Alegre. Opa, olha que importante. Porque é importante a gente falar, né, João, sobre quantas crianças, adolescentes o Pão atende, né? Tem uma turma grande aí, né? Sim, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. O que a Raíza traz, então, dentro da Central de Práticas Restaurativas, a gente vê hoje na sociedade como um todo, né? A gente teve, infelizmente, agora esse episódio, infelizmente, do rapaz lá que invadiu a escola. E isso é uma preocupação também do Pão dos Pobres na dimensão da prevenção. Então, essa construção da Central de Práticas Restaurativas e Justiça Restaurativa é uma parceria com a AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Nós fizemos na semana passada, então, o marco inaugural dessa central lá no Tribunal de Justiça, onde estavam os desembargadores, juízes, assim por diante, justamente para trazer para a sociedade mais uma possibilidade de restaurar o dano, o conflito. Porque, por exemplo, muitas vezes as escolas, os espaços onde tem convívio de pessoas, pode acontecer o bullying, sim, pode acontecer conflitos de diversas ordens. E quando a gente inaugura uma central de prática restaurativa no Pão dos Pobres, que já é uma organização por sua natureza de atender pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente está dizendo para a sociedade que é possível prevenir possíveis casos de violência mais agravada. Porque, por exemplo, uma violência emocional, às vezes ela é sistêmica, às vezes ela não fica tão desvelada. Sim. E quando acontece determinada situação, parte para uma violência agressiva, no caso extremo de uma morte. Então, quando a gente traz isso para o Pão dos Pobres, trazendo também para a sociedade um espaço de diálogo, um espaço de entender as situações emocionais, conflitivas, afetivas que envolvem as pessoas e, sobretudo, crianças e adolescentes. A gente vê em outros países, por exemplo, Estados Unidos, rotineiramente está nos noticiários que o jovem pegou um armamento, foi lá, matou 10, 15. Mais comum. E aqui comum. A gente está começando... Dá uns 10 anos para cá. A presenciar situações parecidos. Dessa natureza. Então, quando a gente abre um espaço de central restaurativa, é possibilitar que esses jovens falem dos seus sentimentos também, daquilo que está ali incomodando, e, ao mesmo tempo, trazendo possibilidades de restaurar, por isso, uma central de práticas restaurativas. Porque hoje a gente tem a justiça comum, dá para se dizer, retributiva, cometeu um crime, um ato infracional, é pego pela polícia, é julgado e é condenado. Daí a pessoa vai lá e paga a pena. Se é menor de idade, vai para o sistema socioeducativo, vai pegar dias ou anos de privação de liberdade, ou liberdade assistida, assim por diante. E a prática restaurativa, a gente quer, juntamente com a justiça comum, criar outras possibilidades, para que também nem tudo chegue à justiça. Sim. Porque às vezes a gente consegue intermediar a situação anterior, né, ao conflito mais emergente possível. E é interessante, Raíza, a questão de ser a central dentro do Pão dos Pobres ali. O que é um local? Na prática acontecem conflitos assim dentro, né,
do Pão dos Pobres, vai ser estendido para toda a capital. Como é que funciona, como é que vai funcionar, como é que está funcionando na prática? No momento, na prática, está funcionando com atendimento interno da instituição. Sim, antes de qualquer coisa de conflito, para ouvir, principalmente, ou quando acontecem os conflitos? Nas duas situações. Nas duas situações, tanto para prevenção, para criar e fortalecer vínculos entre as equipes ou os atendidos, quanto quando acontece algum ato específico. Entendi. Então, eles buscam ali a minha sala, a central, chamam, a gente conversa, envolve as pessoas que estão dentro dessa situação para ver se elas gostariam de passar por uma prática restaurativa. E como o João estava falando, né, a gente tem como tradicional cuidar do ato infracional. Sim. E não cuidar das relações. Sim. A justiça restaurativa vem e cuida das relações e principalmente quando a gente tem uma vítima, do que essa vítima precisa. Então, a gente vai passar a não cuidar especificamente do que aconteceu. Daquela ponto e buscar uma punição para isso, mas sim o restabelecimento da responsabilidade da pessoa que cometeu aquele ato. Os conceitos, né? E para que ela possa, de alguma forma, atender a necessidade da vítima. Sim. Então, é algo que olha para a vítima e não apenas para o ato. Interessante. Como a justiça tradicionalmente olha. Sim, interessante. Acaba engajando todo mundo naquele problema, naquela situação. Quantas crianças atendidas hoje, Pão dos Pobres? O Pão dos Pobres, ele atende diariamente 1.410 crianças e adolescentes. Meu Deus do céu, de diversas comunidades de Porto Alegre, né? E a gente percebe também, quando a gente fala do conflito, é importante dar luz a esse tema, né? Porque às vezes a gente vê que isso está mais nas periferias. Hoje, é verdade. Hoje a gente tem algumas comunidades mais conflagradas ali pela facção, crime organizado, assim por diante. E, por exemplo, quando a gente percebe quando alguém desses invisíveis atenta contra o nosso patrimônio, contra a nossa vida, daí a gente Aí aparece, a gente começa a prestar atenção. Exato. Então, o Pão dos Pobres, dá para se dizer, Cláudio, que é uma microcidade dentro da cidade de Porto Alegre. Todas as situações que acontecem na cidade, a gente tem dentro do Pão dos Pobres alguns exemplos clássicos disso. Desde situações que envolvem ali um conflito maior, possibilidades de aprendizagem profissional, e aí isso também traz um jovem uma perspectiva de vida, porque a gente percebe às vezes quem perdeu o sentido da vida, se a sua vida não tem valor, que dirá do outro. Então muitas vezes a gente vê que esses atos mais violentos se dá quando a pessoa tem um distúrbio mental, psíquico, ou quando ela perdeu o sentido da vida. E aí muitas vezes ela vai e comete algo mais grave. João, Raíza, muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas sempre um prazer receber vocês aqui. E a gente vai seguir conversando sobre esses assuntos, tá bom? Tá bem. Obrigado. Obrigado a você também que está nos acompanhando. A gente vai ficando por aqui. Um excelente